Fala, meus amigos, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos tentar responder essa pergunta gigantesca aí, né? Que é o que é arte, né? E aí eu coloquei para vocês lá uma pilha, vocês viram lá no Facebook, uma pilha bem grande de livros e na verdade eu tenho muito mais que aquilo, né? Porque se for contar aqui quantos livros eu tenho que falam sobre arte ou de maneira direta ou indireta, dá mais de 300 aqui com certeza. Então realmente para falar de tudo é impossível e é o tipo do tema que também dá um curso inteiro, né? Mas a gente vai tentar esboçar aqui uma resposta, tá? E aí eu decidi também deixar alguns temas de lado, apesar da importância deles, né? Mas para não ficar para o vídeo não ficar extenso demais, tá? Então tá aqui até a pilha que eu tá vendo? Eu deixei esses livros aqui de fora, né? Porque eles falam sobre a questão da arte para o Nietzsche, né? São livros do Nietzsche, né? Que falam sobre a questão da tragédia, né? O Dionisíaco, o Apolíneo e tal, que é uma questão importante no trajeto e tal, mas eu vou deixar de lado para falar de alguns focos mais específicos, tá? Também sobre o conceito de obra, que também é relevante nesse contexto, mas né, também vamos deixar para uma outra ocasião, e o conceito de ficção, também é uma discussão importante aqui, mas a gente vai deixar isso para outro vídeo, tá? E aí existem dois eixos, né, de raciocínio que a gente pode utilizar para poder pensar a ideia de obra, né? O que significa isso? Ou melhor, o que significa arte, né? E um desses eixos é o eixo dos suportes artísticos, né? Ou seja, né, pintura, arquitetura, escultura e etc., né, que são as 6 artes tradicionais mais o cinema, né, que seria a 7ª arte, e um eixo de raciocínio ligado ao sentido, né, quer dizer, o que é arte, né, e aí a gente vai aos gregos, depois faz uma migração para poder chegar na arte contemporânea, tá? Vamos tentar falar disso hoje aqui, ver se dá tempo, né? Então, enfim, em relação à questão dos... Sim, eu vou... antes de começar rapidamente, eu vou deixar 3 perguntas rápidas aqui para vocês tentarem responder, né? Depois que vocês assistirem o vídeo, eu não vou nem dar a minha resposta aqui, mas vocês tentem, né? Façam alguma resposta aqui que vocês achem mais coerente e tal, depois de escutar o roteiro, tá? A primeira pergunta é: a assinatura do Picasso num veículo é arte? Porque tem um carro aí, né, que é o Xara, eu acho, Picasso, né? Então a assinatura do Picasso ali é arte. A segunda pergunta: um quadro que enfeita a sala de negócios de uma empresa de agrotóxicos é arte? E a terceira pergunta é: uma metáfora utilizada por um extremista de direita é arte? Então vocês pensem nessas 3 questões, né? De repente, se você quiser, volta aí o vídeo, escuta de novo e tal. E aí você me responde o que você acha depois que você assistir o vídeo. Talvez o primeiro, ou de repente os dois, se não der para falar tudo em um vídeo só, tá bom? Mas então, voltando à questão aqui, a questão do suporte, né? Vamos pensar na questão do suporte. Os suportes artísticos são esses que a gente conhece tradicionalmente, né? Antes de falar disso, vai dizer rapidamente que o ser humano, né? Por que é bom falar do suporte? Porque o ser humano, ele evolui dos outros bichos para uma configuração na qual a linguagem passa a ser o referente principal, né? Então o que distingue o Homo sapiens, que somos nós, dos outros bichos é justamente a linguagem articulada, né? E linguagem articulada significa representação, representar coisas, né, através do sentido, né? E essa representação não se dá apenas através da linguagem falada, ela se dá também através de construções que o ser humano faz para representar ideias, enfim, né? E tudo mais. E existe um conjunto dessas representações que são, né, um conjunto de representações que são consideradas arte a partir de uma certa perspectiva, né? Porque é sempre assim, né? É sempre a partir de uma certa perspectiva, né? Porque se você muda a perspectiva, altera também o sentido. Então, dentro dessa perspectiva, existem as 6 artes tradicionais, que são justamente a pintura, a escultura, a arquitetura, literatura, música, teatro e o cinema, que é a 7ª arte, né? E aí, historicamente, a gente tem o seguinte aqui, né? A primeira arte a aparecer é justamente a pintura, né? Que é a pintura rupestre, chamada hoje de pintura rupestre. E a mais antiga, eu vou ver aqui as datas, porque vocês sabem que eu não sou bom em datas, né? Já falei disso em outro vídeo. E aí,
um javali pintado numa caverna na ilha de Celebes, na Indonésia. É a pintura mais antiga conhecida, tá? Ela tem mais de 45.500 anos e é considerada, inclusive, a primeira manifestação do Homo sapiens moderno que se conhece, tá? A segunda a aparecer é a escultura, tá? E a mais antiga é a estatueta do Homem-Leão dos Alpes Suábios, na Alemanha, feita entre 30 e 40 mil anos atrás, tá? A terceira é a arquitetura, que aparece. A mais antiga é um templo chamado de Göbekli Tepe, de 11 mil anos, né, que está na região onde hoje é o sudeste da Turquia. O quarto suporte a aparecer é a literatura, e a epopeia de Gilgamesh é o texto mais antigo que se conhece, e ele tem por volta de 4.000 anos, né? Depois aparece a música, que é o hino Hurrita, né? Hurrita, que é uma ode à deusa Nikal, achada na Síria, e tem cerca de 3.400 anos, tá? Pertenceu à região de Ugarit, na Mesopotâmia. E a sexta é o teatro, né, que surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C., teatro grego, né? E aí aparece o cinema muito tempo depois, no ano de 1888, com um curta-metragem mudo chamado de Roundhay Garden Scène, do inventor francês Louis Le Prince, tá? Então, em termos da história dos suportes, é isso, né? Eles têm conexão com a ideia de uma representação humana de outras coisas, né? E aí, obviamente que essa lógica dos suportes ela vai se modificando, e no mundo contemporâneo já tem um outro desenho isso, né? Mas a gente vai voltar a isso quando a gente terminar de falar da questão do sentido, tá? Vamos ver o tempo aqui, né? Então, em relação ao sentido, é interessante a gente pensar o que significa a palavra arte, né? Aí a gente pega aqui o dicionário do Geraldo de Moura, tá? Que é esse dicionário de radicais gregos e latinos, e aí aqui na página 95, ele vai dizer que arte significa, a origem, né? Vem do latim ars, que significa habilidade dirigida à execução de uma obra, tá? E é interessante pensar que essa ideia de habilidade está conectada com uma ideia da arte ligada a uma noção de fazer, né? E aí a gente vai nos outros dicionários, que é o dicionário de sinônimos, por exemplo, e vai ver exatamente isso. Quer ver aqui, ó? No dicionário de sinônimos você encontra as seguintes palavras conectadas com a ideia de arte, tá? Habilidade, astúcia, engenho, indústria, jeito, método, ofício, técnica, talento, enfim. Tudo isso está ligado à ideia de fazer, né? E, inclusive, é muito fácil de perceber isso quando a gente pega, por exemplo, a origem da palavra obra, justamente, né? A palavra obra vem do latim opera, né? Que é exatamente fazer, é uma técnica, né? É o fazer, que é a mesma origem, que está conectada com com o mesmo sentido da palavra grega tekne, né? E você percebe nitidamente que isso está conectado com uma ideia de fazer mais amplo, né, do que os próprios suportes tradicionais, quando a gente entende o sentido da palavra operário, por exemplo, né? O operário é aquele que faz a ópera, ou seja, que faz, né? Então essa ideia para os antigos, tá? E aí os gregos tinham 3 palavras, tá, que representam bem essa perspectiva do que eles entendiam como arte, que é justamente a palavra tekne, né, que é o que a gente entende hoje como técnica, né, que é o fazer, a palavra mimesis, que tem a ver com imitação, que está ligado justamente com essa ideia de representação, e a palavra poiesis, que tem a ver com criação, né? E aí tem uns textos gregos interessantes que dá para analisar essa questão, tá? E também atuais, né? Tem esse diálogo do Platão aqui que é bem pouco conhecido, né? Pouca gente fala dele, que é o Ion, que é um diálogo sobre a inspiração poética, tá? E ele vai fazer aqui umas distinções entre o fazer e a inspiração, a arte e a inspiração, tá? Que é interessante de vocês acessarem, tá? E tem a República, né, do Platão também, na qual ele vai fazer uma reflexão sobre o papel do poeta na sociedade, né? Inclusive ele diz que o poeta tem que ser expulso da República, né?
enfim, e é uma discussão que é uma polêmica até hoje aí envolvendo esse assunto, tá? É óbvio que ele fala disso também em outros diálogos, mas a gente pegou esses dois aqui mais para poder resumir, né? E tem o trabalho do Aristóteles, que é a poética, né? Tá aqui a poética clássica. Esse livro aqui tem da editora Cultrix, tem 3 textos, né, do Aristóteles, do Horácio e do Longino, mas enfim, aqui está a poética do Aristóteles, na qual ele vai discutir algumas questões conectadas com o que representava a arte para ele. Por exemplo, a noção de catarse, que é muito importante, que diz respeito a uma espécie de conexão da obra que está sendo feita ali com as reações do público, né, com a emoção que ela gera nas pessoas, né, e tudo mais. Todas as questões envolvidas com essa ideia do ritual, né? E ele vai falar também aqui sobre tragédia e comédia, sobre o coro, né, o ditirambo, vai falar sobre música, enfim, né? É um trabalho muito interessante do Aristóteles que vale a pena vocês acessarem também, tá? E tem um trabalho mais contemporâneo do Luiz Costa Lima, pensador brasileiro, que chama-se Mimesis e Modernidade, tá? No qual ele vai discutir justamente esse conceito de mimesis, que é a questão da imitação, né? A arte para os gregos também era isso, né? Era uma forma de imitação da vida, né? E o Luiz Costa Lima discute essa questão aqui, tanto no sentido dos gregos, mas também traz essa discussão para o tempo atual, né? E aí a arte vai migrando, né? Ela passa pela Idade Média, passa por Roma, né? pelo Império Romano, depois passa pela Idade Média, que tem uma conexão maior ali com a questão da religião, e aí depois desemboca nos períodos seguintes, que são o Renascimento, que é um retorno dos ideais gregos. Essa palavra renascimento significa isso, né? O que renasce são os ideais gregos para combater o obscurantismo, né? As trevas da Idade Média. Depois você tem o período barroco, né? E também cada um desses períodos tem uma característica específica que não vem ao caso aqui discutir, porque isso aí a gente deixa para um próximo vídeo, tá? Mas é isso, a gente passa pelo barroco, passa pelo arcadismo, né, e tal, depois tem o iluminismo francês também, e a gente chega no período que é muito importante para o que significa o conceito de arte, a ideia de arte, né? Que é justamente o romantismo alemão, o romantismo, né, de maneira geral. Por quê? Porque é no romantismo que aparece, ou melhor ali, né, próximo do romantismo, que aparece o Baumgarten, né, que é um pensador alemão que desenvolve o que passou a se conhecer como estética, que é um estudo, é uma ciência que estuda a arte, que estuda o que significa beleza, né, e todos os temas conectados com esse assunto, tá, conectados com esse assunto. E aí tem algumas referências interessantes aqui, esse livro do Benedito Nunes, tá, que é a introdução à filosofia da arte, né? E ele fala do Baumgarten aqui, na página 10, se não me engano, ele já começa a falar do Baumgarten, tá? E isso também, então essa introdução que o Baumgarten faz na questão da estética está ali muito próxima do que vai desembocar como movimento romântico, né? E o movimento romântico tem várias características interessantes, dentre as quais fazer conexões entre filosofia e arte, né? Essa é uma questão. Uma outra questão é conectar a ideia de arte à noção de poesia, né? E isso também está refletido aqui nesse livro do Pedro Duarte, que chama-se Estio do Tempo, tá? E ele vai dizer também, uma das teses dele aqui também é de que, uma das ponderações dele aqui também é de que o romantismo ele é uma espécie de introdução ao que a gente veria desembocar na modernidade, tá? E, enfim, e também um outro texto bacana aqui que vale citar, é o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, do Benjamin, que ele vai falar sobre o papel do romance nesse contexto lá, dentre outras coisas, evidentemente, né? Ele fala da crítica, né, do Kant e tal, e vai falar também do romance, né? E aí na página 104 ele faz justamente aqui uma referência dizendo que a poesia mais espiritual é o romance, né? Quer dizer, porque essa noção da poesia como referente principal para poder designar o que é a arte, ela é uma invenção dos românticos, né? Ela é uma construção dos românticos, tá? E é isso que vai fazer uma modificação radical no sentido antigo do que era a arte, que a arte para os gregos era justamente essa ideia do fazer, da imitação, né, e do ritual. E com os românticos isso muda radicalmente para uma noção de
poesia, ou seja, que no final das contas não é outra coisa senão o deslocamento, né? É a experiência, né? É um exercício mais vertiginoso da experiência, né? E isso fica muito claro, isso é a base do que vai gerar a modernidade depois, né? Entre o romantismo e a modernidade tem outros movimentos, evidentemente, tem o impressionismo, tem o simbolismo, etc. Mas isso vai desembocar na modernidade muito influenciado pelos românticos, tá? E aí tem uma outra referência interessante que tem nessa discussão também, é essa novelinha do Balzac, A Obra-Prima Ignorada, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo sobre esse livro também, que é interessante. Mas enfim, no texto que tem aqui, que é um texto posterior, né, à obra, o Teixeira Coelho, né, ele tem uma citação aqui que é interessante, ajuda a gente a pensar o que a gente quer aqui. Ele diz, na página 138 e 139, né, ele diz o seguinte: o Balzac escrevia uma alegoria ambígua e indecisa, por isso fascinante, do surgimento, se não da arte moderna e contemporânea, pelo menos do artista moderno e contemporâneo, e pós-moderno, o artista que é romântico ou não é nada, né? Então, isso ele está aqui de outra forma dizendo que o sentido do que é a arte e o artista se alteram radicalmente com o romantismo, tá? E aí a gente chega no século XX, né? Vamos ver aqui o tempo, tá? A gente chega no século XX. O século XX, no início do século XX, acontece mais um movimento que dá um deslocamento também muito grande nessa discussão do que é arte, que são as vanguardas, né? Essa palavra vanguarda tem uma origem no francês, né? Avant-garde, que é justamente essa coisa da comissão de frente dos exércitos ali que ia rompendo as barreiras do inimigo, né? E essa ideia de romper, de ruptura, é justamente o que caracteriza essa movimentação das vanguardas, que deslocou o sentido da arte para uma forma mais radical ainda do que os românticos, tá? E aí você tem ali todos os movimentos de vanguarda que apareceram, quer dizer, futurismo, expressionismo alemão, enfim, o cubismo do Picasso, o dadaísmo do Duchamp e o surrealismo, né, do Salvador Dalí e tudo mais. Tem outros ali, né, enfim, que são vários, né? O fato é que o que caracteriza aqueles movimentos todos ali é essa ideia de ruptura, né? Cada um deles busca romper com alguma coisa ali que estava muito já fixa, muito repetitiva, muito, né, muito duradoura no tempo, né? E então essa é mais uma modificação, né? E que influencia de fato o que a gente está pensando aqui, que é o que é arte, né? Então a arte a partir daquele momento passa a significar ruptura, né? Enfim, e aí a gente volta para a questão do suporte, que a gente começou falando do suporte, né? Escultura, pintura e tudo mais. E um dos movimentos mais radicais desses que estavam acontecendo ali foi justamente o do dadaísmo, que é o do Marcel Duchamp, meu quase xará ali, né? E ele produz uma modificação radical ali, que é justamente a de desconectar a obra de arte daquela posição que ainda era muito estrita ali, as exposições, e ao mesmo tempo a esses suportes tradicionais, né? Ele passa a conectar a arte com o mundo através da ideia dele de ready-made, né? Que é justamente isso, pegar um objeto artístico, ou melhor, um objeto cotidiano, e deslocar ele de sentido, modificar ele de lugar para poder ele passar a representar alguma coisa artística, né? Uma ideia ali que seja nova, que seja diferente, inovadora, certo? Enfim, e é isso interessante aqui, tem umas referências, porque um livro muito interessante aqui que fala sobre isso é esse aqui. Na verdade fala sobre isso e sobre movimentos posteriores também, né? Que é o Vertigem da Maneira, que é um livro de um professor, grande professor que eu tive na faculdade, o Jorge Lúcio de Campos, tá? E ajuda a gente também a entender o que é arte, tá? Enfim, e aí é o seguinte, esse conceito de ruptura, esse eixo de raciocínio, que é o que passa a nortear, né, o sentido da palavra arte, ele vai impregnando tudo, né? Inclusive a filosofia, porque o Pedro Duarte fala nesse livro dele aqui do Estilo do Tempo, uma coisa muito importante, que os românticos alemães eles fazem uma conexão ali muito radical entre a filosofia e a arte, né?
que as duas funcionam, né, da mesma forma, na verdade, né, com algumas alterações básicas, mas da mesma forma. E, enfim, e aí você percebe que essa noção de ruptura, que é a noção característica da arte, ela vaza nos textos dos filósofos, né? Então, um dos textos mais importantes nesse sentido é o do Benjamin, né? Que está aqui nesse livro, tá? Que é o Obras Escolhidas, né? Volume 1, eu acho. E aí o texto chama-se A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, né? E ele vai falar uma série de coisas aqui, mas enfim, o que a gente pode falar aqui rapidamente é que ele diz que a obra de arte perde a sua aura, né? Que é aquela coisa da originalidade, né? E um certo destacamento que ela tinha, e ela passa a entrar, né? Ela passa a fazer um mergulho na massa, né? E isso tem conexão também, ele faz uma reflexão sobre o fascismo aqui também, que é importante, mas enfim, isso é um deslocamento que ele percebe ali, né, uma ruptura que ele percebe e que tem até aspectos positivos no que ele apresenta. Tá? O segundo texto desse livro, esse texto do Benjamin é de 1935, tá? Quer dizer, pouco depois das vanguardas, né? Ou ali, na verdade, né, ainda no bolo do negócio, né? Depois tem um texto muito interessante também, que é de 1949, que é esse livro aqui fantástico do Cioran, que é o Breviário de Decomposição, tá? E tem um texto aqui, o nome já é uma espécie de sinônimo de ruptura, né? Decomposição é um sinônimo de ruptura, né? E num dos textos aqui, que está na página 104, 105, ele fala do poeta, né? Então olha só o que ele fala do poeta. Pois o poeta é um agente de destruição, um vírus, uma doença disfarçada e o perigo mais grave, embora maravilhosamente impreciso para os nossos glóbulos vermelhos. Viver em seu território é sentir o sangue enfraquecer, é sonhar um paraíso da anemia e ouvir nas veias o fluir das lágrimas. Quer dizer, o poeta é um agente da destruição, né? Quer dizer, é isso, é a ruptura, né? Então, esse sentido realmente de ruptura vazando para todas as reflexões que são feitas ali sobre a arte, né? E o terceiro texto está aqui nesse livro, tá? Que é o Inéditos Política, volume 4, do Roland Barthes, que é de 1970 e alguma coisa, agora eu me esqueci aqui, é de 73, né? 1973. E aqui em um dos textos desse livro, ele vai falar justamente o seguinte, ele vai dizer, né? Sempre militei com o máximo vigor que pude a favor da pluralidade das interpretações, da abertura absoluta do sentido, se necessário das isenções de sentido, das supressões, das anulações de sentido. Né? No final das contas, ele está falando dele como pensador, como intelectual, mas isso também é um modo de funcionamento da arte moderna. Né? Então, esses autores aqui, eles se manifestam, né, de uma forma que está radicalmente caracterizada por essa lógica de ruptura que é o sentido da arte a partir da modernidade, tá? E aí, como está chegando aqui no tempo do vídeo, né, eu vou fazer o seguinte com vocês então, vou deixar para fechar esse raciocínio no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a arte do século XX, a arte pós-vanguarda, né, e a arte contemporânea, tá? Com algumas modificações aqui, alguns movimentos que passam a surgir também a partir disso, tá? E que vão ajudar também a gente a responder essa pergunta, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, se vocês quiserem já responder aquelas 3 perguntas aqui também, vocês fiquem à vontade, tá? Se preferirem esperar o próximo vídeo também, pode ser, não tem problema, tá bom? Mas isso faz parte aqui da nossa reflexão para entender essa pergunta, que é uma pergunta gigantesca, né? O que é arte? Então, a gente hoje falou um pouco sobre isso. Quer dizer, o que a arte era para os gregos, o que ela passa a ser no romantismo, que ela vira na modernidade, né? E depois a gente vai falar sobre o restante aqui no próximo vídeo, tá? E também volta essa questão do suporte que a gente começou no início, né? E que é importante para fechar o raciocínio, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se fala no próximo vídeo. Abraços. Fui!